Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Enquanto eu orava por alguns, Jesus falou assim: quando você entrega que você recebe. Amém? Eu me torno parecido com Jesus quando eu começo a entregar para Ele toda a imperfeição. Quando eu começo a entregar para Ele toda a minha natureza pecaminosa, para que Ele possa alterar completamente a minha vida, de maneira que eu entrego, mas também recebo. E nós precisamos ser alterados por esse ambiente de glória. A presença de Deus, ela precisa provocar em nós um desejo, um sentimento de que eu preciso correr para viver o que eu não vivi, para experimentar o que eu não experimentei. Não é algo momentâneo nesse acampamento, mas é algo contínuo e genuíno, que me faz perseguir a presença, que me faz correr atrás dessa presença. Sabe, nessa manhã eu quero falar sobre isso com você, eu quero falar sobre experiências. E muitos de nós já tivemos diversas experiências, seja ele em um ambiente religioso, em um acampamento, em uma conferência, seja elas em casa, com os pais, com a família, um acidente, um incidente. Só que existem experiências que nos marcam, e isso gera alegria, e isso de alguma forma nos motiva a continuar vivendo, mas outras experiências não são legais e nem confortáveis, que nos entristece, que nos desanimam, sim ou não? Sabe, as experiências que você viveu, que foram traumáticas para a sua adolescência, e para alguns na sua juventude, mas a experiência que eu estou falando é a experiência que transforma, é a experiência que altera, é a experiência que te faz permanecer buscando quem Jesus é, é a experiência de entregar a sua vida e confiar tudo que você tem nas mãos de um Deus que pode fazer muito mais do que a sua mente consiga imaginar, porque não tem como criar essa imagem de Deus. Toda tentativa de criar essa imagem de quem Deus é reduzir Ele a nós, a criação, e Ele não foi criado, Ele é. Ele é a causa não causada, causadora de todas as coisas. Sabe, eu acredito em uma medida, em uma porção que Deus quer derramar sobre nós como igreja, para esses dias, a qual eu não desejo, a qual eu não tenho nenhum tipo de vontade de experimentar. Porque tudo o que eu quero é viver um momento, é viver o hype, é viver uma emoção que talvez pode até passar ou permanecer, mas muitos de nós passamos aquilo que Deus tem derramado hoje. E eu não estou pregando para você porque amanhã você vai se desviar, não. Eu estou pregando para você porque eu sei que nós estamos construindo esse lugar onde acessamos ao coração de Deus, aonde construímos o conhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. Porque se eu perguntasse para você, quem é Jesus para você? A sua resposta, ela revelaria o tamanho da sua paixão, da sua entrega, da sua busca. E se você ficar sem palavras para descrever, aí sim, eu compreendo que você está nesse processo de conhecimento de quem Cristo é. Porque não tem como descrever em palavras, não tem como explicar o inexplicável, não tem como o mundo natural entender aquilo que é sobrenatural. Apenas nos lançamos nesse rio de Deus, apenas nos lançamos nessa avalanche de conhecimento de quem Deus é, e é progressivo. Daqui 10 anos você vai lembrar desse acampamento, e ele foi uma experiência que você viveu, foi um pouco de Deus que você recebeu, para continuar conhecendo quem Ele é. Eu quero trazer uma chave para a sua vida espiritual nessa manhã. Entregue, porque quanto mais você entrega, mais você recebe. Entregue, porque quanto mais você entrega, mais você recebe. E tem muitos de nós que não estamos recebendo porque não estamos entregando. Você pode ter recebido uma porção, você pode ter recebido uma experiência, mas talvez você não tenha recebido a transformação. Porque a transformação, você precisa cooperar com o que Deus derramou sobre a sua vida, e agora se posicionar para viver o extraordinário.
Eu me converti em 2012, perdão. Eu me converti em 2012. E eu vivi muitas experiências com Deus no decorrer da minha caminhada, mas todas as experiências que eu vivi com Deus, elas foram genuínas. Porque eu consigo olhar para trás e ver o quanto Deus mudou o Gabriel Nakayama. Eu consigo olhar para trás e ver a bondade de Deus, a graça de Deus em várias estações da minha vida. Eu consigo perceber que Jesus, Ele transformou um homem caído à sua imagem e semelhança. E eu estou nesse processo de mudança porque eu luto contra as minhas próprias vontades. E como o apóstolo Paulo como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo, porque nós lutamos contra uma natureza pecaminosa. Na verdade a gente luta para amar Deus, né? Ela está ali de intrusa e ela vai precisar se retirar em algum momento. Lute para ser melhor do que você é hoje. Lute para ser parecido com Jesus. Aleluia. Sabe, staffs que estão aqui, toda a equipe que está trabalhando, a gente está entregando o nosso serviço, mas existe uma entrega que não tem a ver com segurar uma câmera, tirar uma foto, não tem a ver com limpar um templo, não tem a ver com limpar o altar e talvez até tocar nesse altar, ou trazer uma palavra de abertura. Não, existe uma entrega que é diferente. Existe um lugar que só Deus pode acessar. Existe um lugar que só Deus pode alterar e transformar. E esse lugar é o seu coração. E eu queria muito que você saísse desse lugar entendendo que a experiência ela é importante, mas o que valida essa experiência é a sua vida de intimidade com Deus. Eu não quero que esse acampamento fique marcado na sua vida porque você participou de uma festa legal, porque você conheceu o Melk Revelação, ou porque você tirou algumas fotos legais com alguns amigos. Eu quero que esse acampamento fique marcado na sua vida porque você entregou tudo o que você tinha para entregar nesses 4 dias de programação, e tudo aquilo que você entregou, automaticamente você recebeu porque você contemplou a glória. E quando você contempla a glória de Deus, você é alterado por ela. E pastor, como é que eu vou medir isso? Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e até que Jesus volte. O que você tem feito com aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Eu acredito que, como todos administraram nesse lugar, o conhecimento de Deus ele é contínuo, sim ou não? E por isso esse é um tema que você vai ver pro resto da sua vida. Você precisa conhecer Jesus. Amém? Nós precisamos conhecer Jesus. Eu acredito que essa é uma ação sua, uma ação do Espírito, mas também uma ação sua. Esse processo de santificação e de mudança é você e Deus, nesse processo de abrir mão daquilo que é bom, daquilo que é confortável, daquilo que parece até ser legal. Sabe, a gente lista tantos outros pecados que nós cometemos, lugares que só você tem acesso, como o seu próprio celular, a sua própria mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: entrega o que você nunca entregou todos os dias. Não tem hora que a gente para assim, que a gente para e fala assim, cara, eu preciso ser mais crente. Não é verdade? Quem já aconteceu isso com você? Eu preciso ser mais crente. É porque você de fato entendeu que é progressivo e que Deus está alterando áreas na sua vida, ou que Ele precisa alterar áreas na sua vida. Eu confesso, eu não sou um pastor tão legal, porque eu sou muito chato. Mas sabe por que eu sou chato? Porque eu quero te ajudar nesse processo de transformação do seu caráter, do homem e da mulher que você está se tornando. Porque, desculpa pelo exemplo talvez chulo, mas irmãos, quem é que sabe que está com bafo? É quem está próximo. Tem coisas que você não vê, tem coisas que você não sente, mas você tem um discipulador para te ajudar nessa caminhada. Você tem um líder, você tem um pastor. E eu começo a visualizar tudo isso e eu percebo o quanto é fácil conhecer Jesus. Porque nós temos pessoas que puxam a nossa orelha, nós temos pessoas que nos
ajudam nesse processo de santificação, de mudança, de transformação, nos ajudam a viver uma experiência. E sabe o que tem acontecido? Nós temos nos acomodado com as experiências antigas, com as experiências passadas, e elas são até interessantes. Mas todas as vezes que grandes homens como Abraão, grandes homens como Davi, grandes homens no decorrer da Bíblia, que viveram experiências, eles levantavam memoriais, porque aquilo era para lembrar o que Deus tinha feito, mas eles levantavam a cabeça sabendo que Deus poderia fazer mais lá na frente. Não viva de uma experiência passada, porque o pão de ontem não serve para hoje. Não serve. Viva uma nova experiência todos os dias. Deixa Deus tratar você todos os dias. Os resquícios da religiosidade, da imperfeição, do pecado, porque é impossível alcançar o ápice da santificação nessa vida. Por isso um dia os nossos corpos serão glorificados. Um dia Ele voltará para nos buscar. Quem pode dizer amém? E eu sei que adolescente gosta de desafio, sim ou não? Pois eu quero te desafiar a viver aquilo que é impossível nessa terra, para que você experimente algo na eternidade. Quem está aqui comigo? Eu quero te desafiar, porque é muito fácil fazer o que todo mundo manda você fazer. Sim ou não? Eu te desafio a beijar fulano, eu te desafio a fazer isso, eu te desafio a ir lá e mandar a cartinha para ciclano, eu te desafio a experimentar o álcool, eu te desafio a experimentar a droga. É muito fácil. Eu quero te desafiar a fazer o que poucas pessoas fazem. Eu quero te desafiar a caminhar em santidade, em uma geração tão perversa como a nossa. Eu quero te desafiar a abrir mão das suas amizades que não te levam para um bom caminho. Na verdade, não abrir mão das conversas que não são produtivas, mas a manifestar a glória de Deus para essas pessoas. Porque à medida que você carrega, revela a sua fome e a sua paixão por Jesus. Sabe, você pode até ser espiritual nesse altar, ser espiritual na sua casa, mas o cara não consegue perdoar, não consegue pedir perdão. Tem resposta para tudo no nome de Jesus. O evangelho que você serve, o evangelho que você vive, muda todo e qualquer tipo de personalidade. E nós precisamos lutar para ser parecido com Jesus de Nazaré. Sabe por que eu gosto de eventos como esse? De escolas? Porque quando dá o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, você começa a ver quem de fato seu irmão é. E isso aqui é só a ponta do iceberg do que ele é em casa, do que ele é na escola, na faculdade, em qualquer outro lugar. Não trate como normal aquilo que não é normal. Porque se fosse tão normal, Jesus não teria morrido por nós naquela cruz. Se o pecado fosse tão normal, Jesus não teria vindo há 12.000 anos atrás e arregaçado e quebrado com tudo aquilo que nos impedia de se achegar a esse lugar chamado Santo dos Santos. Não trate como normal aquilo que não é normal. Você pode até ter nascido assim, mas você não vai morrer assim, diga amém. Toda a síndrome de Gabriela vai embora em nome de Jesus. Não se vitimize, se posicione e viva uma nova experiência em nome de Jesus. Viva uma nova experiência. Viva uma nova experiência. Repita comigo, Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus, eu quero viver uma nova experiência. Eu me lembro que quando eu me converti, eu queria ter muitas experiências. Eu escutava relatos de que penas de anjo apareciam dentro da Bíblia e até eu estou sem Bíblia aqui no altar, né? Vai aparecer dentro do iPad. Pá. Eu queria viver experiências de pó de ouro estar nas minhas mãos, mas não era nem ouro, era só suor mesmo, estava brilhando, e eu falava, cara, que massa, legal. Eu queria ter experiências de expulsar demônio, de curar enfermos, tantas e outras experiências. Sabe, o nosso objetivo há 12 anos atrás, há 3 anos atrás, não era pregar numa conferência, não era subir no altar, não era trazer uma palavra legal, era viver coisas que não era comum. Era experimentar coisas que não era comum, e a gente ainda está muito distante de viver essa realidade.
Eu não estou falando que é o máximo expulsar demônio, mas você carrega a presença de Deus. Você tem autoridade. Você já percebeu que a nossa geração tudo centraliza tudo ao pastor? Pastor, você precisa orar lá na minha casa. Você precisa ir lá e expulsar o demônio da minha irmã. Você precisa ir lá e fazer isso e aquilo. Mas cara, Deus derramou autoridade sobre você. Viva uma nova experiência. Eu oro para que adolescentes expulsem demônios, curam enfermos, falem novas línguas. Diga amém. Eu oro para que a nossa geração ela tenha uma experiência tão marcante na sua caminhada, que isso vai ser o combustível para que você não naufrague na fé. Deixa eu contar algo para vocês. Todos nós sabemos o que é náufrago, mas nós nunca vivemos isso na prática, sim ou não? Quem já viveu isso na prática? O barco já afundou com você alguma vez? Quem já? Levanta a mão aí, tem alguém nesse lugar? Já afundou o barco no meio do rio assim, negócio... Ninguém, né? Final do ano passado eu sofri um. Estou vivo, graças a Deus. O seguro de vida agradece. A Bianca não sei, porque ela ia receber 350 mil reais, né? Então tá tudo bem. Final do ano passado eu fui pescar. E nós estávamos em um pequeno barco, literalmente. E entramos em uma corredeira onde tinha muitas pedras. O barco bateu de lado, virou. Perdemos várias coisas, mas não a vida, aleluia. E se você não tiver calma, você morre. Tem muita gente que naufragou, mas por conta do desespero não consegue viver. Não conseguem se salvar. E usa até um texto bíblico. Um abismo chama outro abismo. Eu discipulei um cara há 10 anos atrás, ele chegava para mim para o discipulado. Eu errei, mas você sabe, né, Naco? Um abismo chama outro abismo. Eu falei, vai te converter, menino. Ninguém se joga no meio de uma corredeira e tomba um barco para querer morrer. Mas a nossa geração ela é muito intencional de viver experiências que vão gerar morte, não vida. De viver experiências que não vão produzir algo para a eternidade, mas experiências que vão satisfazer as suas vontades aqui nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada legal em experimentar o pecado. Não existe nada legal em experimentar aquilo que vai produzir morte, porque a Bíblia é bem enfática a respeito do pecado. Nós precisamos começar a entender que Deus quer elevar o nosso nível de intimidade e posteriormente o nosso nível de revelação de quem Ele é. Sabe, a nossa santidade, ela aumenta quando a nossa entrega, quando a nossa busca aumenta. Ela não é recebida de forma passiva, não. Você recebeu a graça, você foi justificado, agora você precisa trabalhar. Por isso que é cômodo receber. Porque trabalhar é difícil. Trabalhar é difícil. Se permita ser curado. Se permita ser tratado. Se permita conhecer quem Jesus é. Aleluia. A palavra experiência significa algo muito interessante. Diz assim o Google, o dicionário: o conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Você precisa viver. Você precisa praticar. É igual no mercado de trabalho, né? Nós temos lá um mês de experiência. E aí quem é social media sofre, né? Social media vai lá fazer a experiência. Quem mexe com vídeo, com história, essa aqui sabe. Pastor, estou 2 meses. Eu falei, sai desse lugar. Aí Eduarda, pastor, estou 2 meses, não recebi nada. Que experiência é essa, meu amigo? Sai fora. Nós precisamos viver experiências. E que essas experiências, elas possam produzir em você algo que ninguém pode produzir a não ser Jesus. Você pode até ter tido uma experiência legal no seu quarto com os seus amigos. Mas a melhor experiência desses 4 dias é você sair desse lugar com uma palavra. Com uma palavra para caminhar esses próximos meses. E daqui a pouco você vai receber uma nova palavra para caminhar mais um pouco. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos passivos demais. Nós não queremos experimentar o que não vimos ainda. Nós não queremos experimentar o que nós não ouvimos da parte de Deus. E eu sei que existe uma promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para você. Agora perguntei para ele: Jesus, o que é isso? Pergunte aí: Jesus, o que é isso? Diga assim: eu quero experimentar. Eu quero ouvir o que eu não ouvi. Eu quero viver o que eu não vivi. A minha oração essa manhã é para que você nem consiga almoçar. A minha oração nessa manhã é para que você fique aqui nesse templo, tendo uma experiência genuína com Deus. E na segunda-feira, meu amigo, você chegar na sua escola, você chegar na sua casa e você exalar a glória de Deus, porque quem está mudando é você esses 4 dias. Eu sei que o seu pai talvez continue agressivo com a sua mãe. Eu sei que a sua mãe talvez não seja tão compreensível. Eu sei que alguns de vocês vieram para o acampamento porque outra pessoa abençoou, porque seu pai não quis te dar dinheiro. Mas você é a pessoa que está mudando esses dias. Você é a pessoa que vai derramar sobre a sua casa. Você é a pessoa que está vivendo uma nova experiência para produzir na sua casa uma outra experiência de filhos obedientes que compreendem a vontade de Deus. Talvez eu não entenda o pai, não entenda a mãe, mas compreende a vontade de Deus. Aleluia. Porque só quem pode nos mudar e nos alterar é o Senhor Jesus. É Jesus de Nazaré. Amém? Nós vamos orar por todos vocês hoje, por isso que eu não vou pregar muito. Porque a minha oração é para que você saia desse lugar transbordando. Porque cheio você já foi. Agora você entregou. E agora nós vamos transbordar sobre a vida de pessoas que estão lá fora. Aleluia. Sabe, nós não desejamos viver. Parece que é tudo muito normal. E nós, staffs, ou staffs, não sei como é que é o certo. Você que está trabalhando, a gente está tão acostumado com o ritmo frenético de fazer as coisas que a gente às vezes esquece de entregar. E eu também me incluo nisso. Mas eu orei ao Senhor essa manhã e falei: Senhor, nós vamos entregar alguma coisa para você. Nós vamos entregar. Nós vamos entregar. Não só o nosso serviço braçal, não só o que sabemos fazer de melhor, mas nós iremos entregar a essência genuína da nossa adoração, que é a nossa vida diante de Deus. Deus quer mudar completamente com a minha e com a sua vida. Quem pode ser amém? Nós precisamos desejar viver essa nova experiência, aleluia. Nós precisamos. Por isso eu quero te dar alguns segundos para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, todo mundo que está aqui, e falar assim: Senhor, eu quero viver alguma coisa. Diga para Ele: eu não sei, eu quero sair correndo nessa chácara, eu quero, sei lá, dar cambalhota, eu quero correr no templo, eu quero curar o enfermo, eu quero expulsar demônio, eu quero fluir palavra de crescimento, eu não sei. Sabe, eu quero te impulsionar, te esticar nessa manhã para que você deseje o que você talvez nunca nem desejou. Talvez você está aí, mas o que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Peça. Peça nessa manhã. Eu não sei, talvez você está esperando uma resposta de oração. Eu não sei, talvez você está desejando algo que talvez nunca chegou. Eu não sei. Mas crie esse hábito de dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero hoje. Eu quero hoje. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã para que cada adolescente, para que cada jovem que está aqui viva algo diferente. Experimente algo diferente na tua presença, em nome de Jesus. Meu Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor comece a incendiar os pés de cada pessoa que está aqui. Eu oro para que o Senhor possa, meu Deus, derramar desse fogo sobre nós e que isso possa incendiar completamente a nossa vida. Oh Senhor Jesus, eu oro para que essa experiência seja validada com intimidade. Porque quem vive intimidade sempre terá uma experiência genuína. Mas eu sei, Senhor, que quem tem experiências apenas e não vive de intimidade, talvez não viva uma verdade que dure por muito tempo. Meu Deus.
Rakamamasso kedere mamasse kadara mamamasso kedere. Rakamamasso kedere mamasse kadara. Como você está? Como você está com seus olhos fechados? Eu quero citar alguns homens de Deus que viveram experiências extraordinárias e isso alterou a sua vida. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que Moisés, ele viu a sarça pegando fogo. E ele teve uma experiência marcante naquele lugar. A Bíblia fala em Gênesis 32, 22, que Jacó, ele lutou com Deus, mas ele recebeu o que ele precisava receber. Sabe, a Bíblia fala que Pedro e Tiago, João e André abandonaram tudo o que tinham para viver uma experiência com Jesus. E as suas vidas foram completamente alteradas. Lá em Atos 9 você vai ver um homem chamado Paulo. E Paulo, ele viu a glória do Senhor e ele foi alterado porque ele viveu uma nova experiência. Ele não tinha só um Deus agora, que impôs leis e leis e leis, não, mas um Deus que era acessível, um Deus relacionável, e a sua vida não foi mais a mesma. Você vai ver um homem chamado João na Bíblia, e João teve uma experiência, lá em Apocalipse, ele recebeu a revelação de Jesus para a igreja. Sabe o que esses homens tinham de comuns? Um desejo de experimentar uma nova experiência. Talvez você não consiga projetar o que você quer viver. Talvez você vai dizer assim: Senhor, eu só estou aqui, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Mas Ele sabe. Ele sabe. E como você está com a sua cabeça curvada, eu quero convidar todos os staffs, nós não vamos fazer fila nesse ano. Eu quero que você, staff, seja direcionado pelo Espírito Santo a liberar uma palavra sobre cada adolescente que está aqui hoje. Continue orando, continue orando. Santo Espírito, és bem-vindo nesse lugar. Enquanto os staffs chegam até você e eles vão começar a passear por aqui, eu quero te dizer uma coisa. Teve um homem na Bíblia que teve uma grande experiência com Jesus, Pedro. Pedro teve uma experiência lá em Mateus 4. Mas esse mesmo Pedro também teve uma experiência lá em João 21. Porque Jesus chama Pedro, faz dele um discípulo. E daqui a pouco ele começa a falar sobre a sua ressurreição, sobre a sua morte e ressurreição. E sabe o que acontece? Jesus morre. E nesse inteirinho de espaço até a ressurreição, Pedro desanima. Fica triste, cabisbaixo, e volta a fazer as mesmas coisas de antes. Mas Jesus faz com que Pedro tenha uma nova experiência. E lá em João 21, Jesus aparece para os seus discípulos. Jesus aparece para Pedro, e Pedro teve uma nova experiência. Ele teve uma revelação de quem era Jesus. Eu quero declarar que, se você está nesse lugar e estava desanimado, você vai ter uma experiência hoje.